Estamos há alguns meses vivenciando uma rotina de trabalho diferente. E aí, como anda a sua postura no home office? Fizemos algumas perguntas sobre ergonomia ao nosso colega da Novartis, Anderson Oliveira. Confira nesse novo episódio da Rádio Novartis. Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio da Rádio Novartis e o tema hoje é ergonomia. Para quem já está aí na quarentena, trabalhando home office, esse é um assunto super relevante. A gente vai conversar com o Anderson, que é um especialista, nosso colega especialista nessa área. Anderson, vamos lá. Primeira pergunta, e é uma pergunta que, enfim, eu sempre quis saber a resposta também, que bom que eu estou aqui conversando com você agora. A gente fica o dia inteiro em call usando o headphone. Como que isso impacta a saúde auditiva? Assim, quais os cuidados que a gente tem que ter? E eu, por exemplo, quando eu fico muito tempo com o headphone na cabeça, eu começo a sentir dor de cabeça. É super desconfortável. Eu queria saber se isso é normal, quais são os cuidados, enfim, que a gente tem que ter para amenizar isso. Bom, oi Lari, bom falar contigo, obrigado pela oportunidade. Importante falar que cada pessoa é protagonista da sua saúde e que o nosso papel aqui é ajudar com algumas dicas, tá? Então a gente quer facilitar a adaptação das pessoas para trabalhar em casa. O uso do Viva Voz, por exemplo, é uma boa alternativa, tá? Só que se você tem um headphone que ele é só lateralizado, só usa de um lado, o ideal é sempre fazer uma pausa de 10 minutos entre uma ligação e outra, tá? E sempre, de preferência, evitar. Se você tem 2 horas de ligação, por exemplo, você alterna para o Viva Voz. Se você trabalha num local onde você só tem que usar o headphone a todo momento, então o ideal é estabelecer via alarme, lembrete, a pausa de 10 minutos o dia inteiro. Essa é uma boa dica, né? Colocar um lembrete no celular para a gente não esquecer de tirar o headphone, né? Isso, você pode estabelecer a cada 2 horas, coloca uma pausa para cada reunião, porque se seu trabalho só é fazer atendimento via telefone, é importante. E se for, como eu comentei anteriormente, se é só de um lado que você usa o headphone, alterna para o outro lado. A cada 2 horas, muda para o outro lado. Você usa o lado direito, vai para o lado esquerdo. E assim você sobrecarrega só um lado, evita estresse, irritação, e também perda auditiva, né? Risco de perda auditiva. Sim, sem dúvida. E esse negócio de sentir dor de cabeça, isso é normal? Isso, lógico, precisa ser avaliado, né? A dor de cabeça, ela está vinculada a vários fatores, né? Primeiro, eu acho que é importante você buscar um médico para ele te dar um diagnóstico mais preciso, mas a gente olhando para um posto de trabalho, verifica num lugar onde você estabeleceu seu posto de trabalho, se ele está bem iluminado, se você está colocando a tela muito próxima ao seu rosto ou não, tá? Porque isso pode ser também, pode estar atrelado também não só pelo o ruído que você tem escutado o dia inteiro, mas também a condição que você está trabalhando. Tá? Se você trabalha num local que tenha muito barulho, ou é mal iluminado, que você tenha que forçar muito a sua visão, a chance de você ter dor de cabeça é muito grande também. Que interessante. Acho que eu vou consultar um médico. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui de uma colaboradora nossa. É o seguinte: trabalho sentado em um puff sem apoio de costas. Como posso adaptar para não prejudicar a minha coluna? Pois é um desafio, difícil né? Pergunta, né? Difícil. Eu ia responder, mas, assim, não trabalhe num puff, sentado em um puff, pegue uma cadeira, mas às vezes não dá, né? É porque a ergonomia de cada pessoa é um conforto específico, né? Conforme a natureza dela. Então, assim, o que é mais importante, né? O segredo de tudo é a gente se adaptar de acordo com a realidade que a gente tem em casa. Né? Se a gente tem uma condição de melhorar, ótimo. Mas se não tem, é aquilo que nós temos, a gente tem que usar os recursos que temos. Né? Então, priorizar, por exemplo, as pausas de 10 minutos, porque se você está trabalhando no puff, não rola trabalhar o puff o dia inteiro, né? Então você tem que alternar posto de trabalho, priorizar as pausas de 10 minutos a cada hora, fazer essa alternância, como eu comentei. Será que você não tem um sofá disponível? Sim. Eu conheço pessoas que, numa reunião, ela participa da reunião escutativa numa rede, por exemplo. Então, o desafio maior... rede, você diz? Na rede. Senta na rede e faz a escutativa ali na rede, enquanto está participando. Então, acho que o maior desafio que a gente tem aí, principalmente aquelas pessoas que nunca trabalharam com home office, é usar o cognitivo, sabe?
É entender que aqui que dentro de casa a gente tem oportunidade, igual agora. Eu tô aqui na sacada de casa, num banquinho, sentado olhando para a rua. Então, eu tenho oportunidade de sair da minha posição estática lá, do meu home office, e usar o conforto que eu tenho na minha casa, né? Sim. O que impede, por exemplo, de você, durante o seu dia de trabalho, entre uma reunião, um evento e outro, você ir para o sofá, e até mesmo para a cama, para espreguiçar uma lombar, por exemplo, né? Sim, Então, verdade. nada impede de você fazer isso em casa, né? Nem Tem- sempre você tem essa oportunidade na empresa que você trabalha, não é? Sim, a gente tem que explorar as alternativas, né? O que tem ao nosso alcance. E aí você falou uma coisa muito interessante, né? Que você tá na sua varanda olhando pra rua. Essa era uma outra pergunta. É bacana a gente parar de vez em quando e olhar pro horizonte, assim, dar uma espairecida na vista, enfim, ao invés de ficar. Porque a gente fica muito tempo, na verdade, olhando pro computador, né? Na verdade, a pausa ela é necessária a todo tempo. Se a gente for falar em norma técnica, né, em recomendações de especialistas em ergonomia no Brasil, a cada hora trabalhada você tem que ter uma pausa de 10 minutos para dedicar para o que você quiser, seja uma ginástica laboral, que você tem oportunidade de fazer, você encontra fácil em grupos ou na própria internet, ou você também desfocar um pouco a sua visão do monitor para um ponto fixo, porque existem estudos também que o seu descanso está atrelado também a você piscar um pouco mais, a você olhar um pouco mais a uma paisagem, sair um pouco do foco de ficar olhando o tempo todo na tela. Isso também reduz o risco de baixa visão, entende? Interessante, Então, muito então bom. a gente tem essa oportunidade de melhorar e também olhar. Aqui, por exemplo, eu moro na frente de um parque. Então, estou vendo aqui várias árvores gigantes. Então, Que privilégio, hein? Que delícia. Privilégio. Me inspira a ser criativo, me inspira a pensar outras ideias. Então, acho que a gente tem que buscar isso, né? Você pode morar num estúdio, mas com certeza você deve ter um cantinho lá mais Tem preferido. uma janela, né? Tem uma janela, dá para olhar para o horizonte. Sair na rua também, né? Enfim, é importante, né? Ter outros cenários ali. Bom, próxima pergunta. Estático, né, Lari? Exatamente. Próxima pergunta vem muito nesse sentido também. A pessoa diz que ela não tem uma mesa em casa e ela está se adaptando, ficando sentada na cama ou no sofá. E como você tem falado aí pra gente, tem que ter um equilíbrio, né, ali. Então, ficar muito tempo na cama também não deve ser muito bom, né? Também não muito tempo no sofá. Então, para quem não tem mesa, escritório, enfim, em casa, como fazer? Bom, eu entendo que isso seria uma situação temporária. Então, enquanto você não resolve essa questão de você conseguir uma mesa legal, uma cadeira ergonômica, é importante nesse tempo você alternar os locais de trabalho dentro da sua casa. A regra não muda, né? Então, você vai estabelecer rotinas como fazer ligação, procurar fazer ligação em pé. Reduz o tempo de pausar cada hora 10 minutos, então eu reduzo para meia hora, eu faço 5 minutos de pausa, porque aí você sai dessa posição estática num local que, em teoria, não é o melhor lugar do mundo para se trabalhar, mas você consegue também não ficar na posição estática, numa posição incorreta. Tá? Isso aí vai reduzir o risco de dores também no seu dia a dia, até você reduzir, até você resolver a situação. A questão também é, o que eu comentei anteriormente, se você tem uma cama, se você tem um sofá, no seu trabalho você geralmente não tem isso. Sim. Né? Então, de repente, você tem uma dor lombar, por exemplo, que te impede, né, durante o seu dia, quantas vezes você pode ir na sua cama e dar, sabe, aquela espreguiçada no limite? Você pode fazer isso várias vezes, que no escritório jamais você ia conseguir, dependendo da empresa, né? Novartis ainda tem uma condição boa, mas não é toda empresa que tem, né? Então é importante a gente pensar nisso, usar o cognitivo para isso também. Exato, tem o lado bom, né, do home office, tem muitas coisas boas do home office, aliás. Falando em dores, Anderson, a próxima pergunta é relacionada a dores no pescoço. A pessoa diz que ela está percebendo que ela está sentindo muitas dores no pescoço nos últimos dias, assim. Tem alguma recomendação? Será que ela tem que adaptar a estação de trabalho, mudar alguma coisa para parar de sentir dor no pescoço enquanto ela está trabalhando? Sim, a gente pode primeiro, assim, colocar como algumas prioridades. Primeiro, procurar um especialista, então primeiro um médico, em seguida
alguém da área de ergonomia que possa, de repente, auxiliar como é que, para te ajudar de alguma maneira, de como é que pode melhorar o seu posto de trabalho. Mas imaginando um cenário, por exemplo, de dor no pescoço muito corriqueiro, que existe, é a projeção de pescoço para frente, tá? Então, assim, com essa projeção de pescoço, geralmente você tem dor de trapézio, você tem dor que simula torcicolo. Então, uma oportunidade que a gente tem, por exemplo, de melhorar isso, se você está trabalhando com laptop, é subir o seu laptop mais ou menos na linha dos seus olhos, 1 centímetro abaixo, mais ou menos, de onde você costuma sempre ler, para você usar mais piscar enquanto olha na tela, tá? E conseguir um teclado para poder digitar, porque a gente precisa garantir que seu braço não vai ficar para cima, vai ficar no ângulo de 90 graus. Mundo ideal. Fecha o laptop, coloca uma dock e coloca uma tela com teclado. Sim. Seria o mundo ideal para você reduzir projeção de pescoço para frente, tá? E todas aquelas outras dicas que eu comentei, estabelecer pausa, estabelecer ginástica laboral, né? E não deixar de fazer. Se você tem uma dor, pode ser uma patologia ali que está escondida. Busca um tratamento com especialista. Importante conversar com o médico sempre, né? E aí, falando em dor ainda, tem algumas dicas, enfim, algumas atividades para aliviar a dor nas costas? Então, isso para nós que trabalhamos na área de segurança, saúde e meio ambiente, geralmente quando começa a aparecer a dor é que existe um determinado problema, tá? Ou já é um histórico já existente de um problema que a gente não sabe, né? Por isso que a gente fala lá de procurar um médico primeiro, mas pode ser também uma postura inadequada, pode ser um dor, um incômodo ali. Então ali, se você usar essas dicas que comentamos sobre aumentar o número de pausas, alternar o local, se policiar, porque algumas pessoas acabam esquecendo, mas, por exemplo, o computador, ele tem aquele alarme relógio, e às vezes a pessoa fala, mas eu não vou lembrar de fazer pausa, eu tenho que arrumar uma forma, um método. Já tem um método. Você pode usar o alarme e o relógio, e colocar, estabelecer a cada uma hora ele tocar, então ele vai te lembrar. Você pode usar o Outlook, que são ferramentas de uso, né? Você pode bloquear a sua agenda lá para pausa. Um outro ponto também é você usar a agenda do Outlook, por exemplo, para fazer as suas pausas pessoais, para você, sei lá, você mora sozinho, você precisa colocar o fogão preparar tempero e colocar ele no fogo. Você não vai fazer na hora que você for parar, você precisa fazer antes. Então você pode tem que reservar a sua agenda, né, para esses momentos. Exatamente. Você pode se organizar de uma maneira que você consiga organizar a sua agenda para conciliar, ter um equilíbrio do trabalho e a sua vida pessoal. Eu acho que isso é um caminho para redução de dores, porque você conseguindo fazer isso, dificilmente você vai ficar estático, dificilmente você vai ficar parado numa postura inadequada mais que 1 hora, mais que meia hora, você sempre vai estar se mexendo. Então a chance de você reduzir a chance de dores já é maior. Agora, se você está fazendo tudo isso e a dor está rolando ainda, vai atrás de um médico, né? Não é normal, né? A dor persistente. Bom, você já respondeu a minha próxima pergunta, que era justamente essa, de uma colaboradora perguntando o que eu posso fazer para lembrar de ajustar a postura, enfim, porque a gente às vezes não percebe, e quando vê já está toda torta, né? Já está, enfim, tá com as costas doendo, mas acho que você já deu várias dicas aqui. A gente tem várias ferramentas que a gente pode usar, né? Outlook, celular, o computador, enfim. Só a gente se ter disciplina, lembrar de fazer isso, e acho que depois é incorporado na rotina, né? Já faz parte e a gente de repente nem consegue mais ficar sem ali o lembretezinho no Outlook ou no computador. Próxima pergunta, Anderson, é a seguinte, sobre tendinite. Tem alguma dica para evitar a tendinite? E quando a pessoa tem tendinite, qual que é o tratamento para isso? Tudo que a gente comentou agora, a gente dá para fazer um compilado para evitar tendinite, tá? Mas assim, uma dica que eu não comentei, por exemplo, é a alternância de lado de mouse, por exemplo. Às vezes existem pessoas que têm tendinite no punho, por exemplo,
né? Então, às vezes a gente dá a dica para a pessoa e fala, não, mas como que eu vou usar o mouse do lado esquerdo? Né? Eu sou destro, minha mão esquerda é cega, né? Mas a alternância do lado do mouse, você já não faz de uma vez, você faz aos poucos, é uma adaptação. Você começa com 5 minutos por dia, vai aumentando para 10 no outro dia, até que você consegue alternar a semana de uso de mouse. Uma semana você usa o lado direito, outra semana você usa o lado esquerdo. Eu estou falando uma tendinite de punho, né? Existem outras formas para outros tipos de tendinite? Sim. Essa é a riqueza da ergonomia, porque a ergonomia, ela trabalha com atendimento personalizado. Né? Se você tem oportunidade de conversar com um especialista, né, uma área de segurança do trabalho, da medicina, que possa te dar um suporte, tá? E apoio para melhorar suas condições, ou tentar abrir um horizonte, porque às vezes a solução está debaixo do nosso nariz, sabe? E às vezes precisa alguém te dar, né? Falar assim, olha, essa aqui é a solução, ó. Mais fácil de se usar. Quando você tem uma patologia já existente, às vezes as coisas ficam mais difíceis, sim, né? Porque, por exemplo, alternar lado de mouse, ela pode ser feita não só para quem tem tendinite, né? Porque você mexendo o lado esquerdo, você está trabalhando o lado esquerdo do cérebro, evita diversas outras doenças, mas acaba criando uma limitação também, até na forma de se fazer ginástica laboral. Então, por isso que é importante procurar um especialista para conversar, fazer o tratamento ideal, né, dentro dos seus limites, para que você não faça também nenhuma loucura dentro das ginásticas que são oferecidas, ou que você encontre, que você pesquise. Né? É importante sempre procurar um especialista para isso. Tá? Que legal, eu achei incrível a dica do mouse, assim, vou até começar a tentar, porque a gente acha que é meio impossível, né, usar a mão esquerda, por exemplo. Nossa, muito, mas é muito interessante, acho que é uma questão de hábito, né, ali, de prática. Anderson, a gente está caminhando para o final do nosso episódio sobre ergonomia, e eu acho que a mensagem principal que fica para mim é a questão das pausas, né, da gente se policiar ali o tempo inteiro, da gente criar esse hábito, e também de conversar com um especialista. Então, se o colaborador da Novartis tiver qualquer dúvida, ele pode te procurar alguém do time aí de saúde e segurança, certo? Sim, o que eu vejo que a oportunidade que a gente tem, né, de estar trabalhando em casa, é a gente transformar o nosso local de trabalho em um local prazeroso, né? Buscar algo diferente também, uma dica, né? Para fazer durante suas pausas, treinamento, às vezes a oportunidade de fazer um treinamento no LinkedIn, no Coursera, adotar um hobby, né? Aprender instrumento, fazer meditação, brincar com o seu filho, ligar para um parente, para um amigo, se tiver, né, para o seu pet. Então a gente tem muita oportunidade. A Novartis, por exemplo, ela tem um programa chamado Apoia, que o colaborador que tenha qualquer problema com ele, com seus familiares, seja psicológico, seja com pet, seja financeiro, ele pode entrar em contato com o 0800 a qualquer momento, qualquer hora do dia, e conversar com essa empresa. Essa empresa é totalmente independente, tá? E não tem... É tudo confidencial, né? Tudo confidencial, tudo sigiloso, e eles vão te ajudar na solução do seu problema. É um baita benefício, né? E a gente está num momento de desafio, né? O que chamamos de novo normal, né? Então a gente tem a oportunidade de usar tanta coisa que a empresa oferece para nós, né? E eu acho que se você buscar os canais corretos, os caminhos corretos, a gente está no caminho certo aí. Vamos fazer o melhor que a gente pode desse novo normal, né, Anderson? A gente tem que se ajudar, se adaptar e a vida segue, né? Da melhor forma possível. Bom, o papo foi incrível, aprendi muita coisa. Muito, muito obrigada. Você tem alguma última mensagem para passar para o pessoal? Não, quero agradecer, né, a oportunidade de a gente estar falando sobre isso, é muito importante, isso mostra quanto a Novartis valoriza, né, a segurança, a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, e quero deixar aqui o nosso canal hse.sa@novartis.com, ou pode me chamar Anderson Oliveira no Teams, que a gente vai ajudar vocês o que for preciso com relação a esse tema. Um atendimento super customizado, né? Com certeza, atendimento personalizado e estamos à disposição para ajudar a qualquer hora. É só chamar. Legal. Muito Tem uma obrigada. Equipe treinada, dedicada só para ajudar as pessoas. Só para ajudar os colaboradores. Então, vamos usar esse benefício, né, galera? À disposição para usar. Muito obrigada, Anderson. Foi ótimo. Um beijo enorme, um beijo, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.
Fique ligado que em breve voltaremos com novos episódios. Até mais!